Olá, eu sou o Giovanni de Souza e este é o quarto trimestre de 2022 da classe de jovens, liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. A falta que faz um líder. Texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Resumo da lição. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Sim, a falta de um líder faz toda a diferença, principalmente para o departamento de jovens. Jovens, não todos os grupos independentes não devem ficar sem liderança, principalmente os jovens. E por quê? Porque os jovens, digo porque já fui, nós somos muito afoitos quando somos jovens. Nós queremos fazer tudo para ontem. Somos apressados demais. Nós não, de modo geral, o jovem não vê o que vem depois. Ele não mede as consequências. Então, sim, ele precisa. Os jovens precisam de uma liderança. É claro que existem muitos jovens muito maduros. É verdade. Existem jovens que são muito mais maduros do que muitas pessoas idôneas. É verdade. Mas, de modo geral, o jovem é sempre muito afoito. Então, de maneira nenhuma deixe a juventude da sua igreja sem liderança. Introdução. Ele mostra uma época de altos e baixos do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre este livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Quando estamos numa situação que nós não temos uma liderança, cada um vai puxar para um lado. É difícil chegar num consenso. Mas se tiver um líder, ainda que não haja um consenso, a tendência é as pessoas seguirem o líder. O líder disse A, então vamos por A, ainda que eu pense B e o outro pense C. É muito importante que tenha um líder, porque de fato um líder faz muita falta. E aproveitar até a oportunidade, você que tem o seu líder, valorize a pessoa dele. Eu sei que em alguns casos específicos, de modo geral, a liderança de jovens não é muito bem vista, né, pela juventude, porque geralmente o líder ele geralmente trava os jovens, né? Não, isso aqui não pode, aquilo lá também não. Então, de modo geral, o líder de jovem não é muito bem visto, né? Mas sim, ele tem muita importância, assim como todo líder é importante. Então veja que numa dinâmica aqui o povo de Israel estava numa situação completamente perdida, um declínio tanto espiritual, moral e também social, ou seja, estavam completamente com a vida espiritual completamente devastada, também a vida moral, cada um fazia o que queria fazer e certamente pecados, idolatria está incluído neste negócio. E também a questão social, ninguém olhava para o próximo, né? Então veja que aqui a falta que um líder faz, uma das faltas, né, que o líder faz. O período dos juízes, o livro de Juízes. Diante destes fatos, podemos afirmar que o livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Outra importante mensagem que aprendemos por intermédio do estudo do livro de Juízes é o quanto Deus é benevolente e longânimo, pois mesmo em tempos sombrios de apostasia, o Senhor sempre ouve e atende ao seu povo quando este se arrepende de seus erros e o buscam. Então temos aqui dois pontos específicos. Primeiro, a ideia de o que acontece nos prejuízos que o povo enfrenta por falta de uma liderança, por não ter alguém na liderança, por alguém que está na frente, por alguém que instrui, por alguém que ensina, por alguém que mostra o caminho certo. Por outro lado, também temos o amor do Senhor para com o seu povo, que quando o povo se arrepende, o Senhor sempre vai atentar para as suas orações e vai dar uma direção e, se for o caso, vai também apontar um líder se porventura este grupo está sem uma liderança. A liderança dos juízes. Os juízes foram pessoas escolhidas por Deus para governar o seu povo. A função deles não era herdada como os reis e sacerdotes, mas se tratava de uma escolha direta de Deus. Os juízes não tinham a função de interpretar a lei, mas a responsabilidade de cumpri-la
e levar o povo a fazer o mesmo, ou seja, levava o povo a cumprir a lei. E aqui é interessante que os juízes aqui eram escolhidos diretamente por Deus, ou seja, não existia uma questão de sucessão. De um modo geral, era assim, não é porque eu sou filho de um juiz que eu serei juiz. Não, a ideia é que vinha direto de Deus, era Deus quem escolher. E uma vez que Deus escolhe, certamente o Senhor escolherá sempre aquele que estiver mais no seu modo de ver, né? O que eu quero dizer é que quando Deus escolhe alguém para liderar, ele sabe, conhece o coração daquela pessoa, e Deus certamente vai dar todas as ferramentas necessárias para que ele venha desempenhar um grande papel, né? Um bom papel. E aqui os juízes, o ponto aqui principal aqui, eles precisavam cumprir a lei e fazer o povo cumprir. O que é isso? Eles levavam o famoso a ferro e fogo, né? O que era? Uma coisa sou eu conhecer a lei e falar para as pessoas fazerem, mas eu mesmo não faço. Era diferente dos juízes. Os juízes faziam a lei, cumpriam a lei e também levava o povo também a cumprir esta lei. Isso colocou ordem no negócio, né? Colocou ordem na casa. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões: não havia rei em Israel e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. A desobediência aqui então era notória, porque se cada um faz o que bem entendeu, o que bem quiser, não é mesmo, jovem? O que acontece? Não há certo e errado. Eu faço se eu acho certo, ainda que seja errado. Ou seja, não tem certo e não tem errado. Por quê? Porque não existe uma liderança, não tinha alguém para discernir, não tinha alguém para orientar. Então veja que cada um fazia o que bem queria fazer aos seus próprios olhos, negligenciavam também, principalmente, a comunhão com o Senhor. É interessante nós vemos conhecer a lei, interpretar a lei, conhecer a lei, aplicar a lei, é verdade. Mas a lei, ela não tem força pela comunhão. O que eu quero dizer é, não importa se alguém cumprir toda a lei, eu sei que ninguém vai cumprir, mas mesmo que cumprir toda a lei, se não tiver comunhão com Deus, de nada vai adiantar. A Bíblia diz aos Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a lei veio justamente para isso, para mostrar o pecado, para mostrar quem está certo e quem está errado, né? Vamos deixar aqui uma questão mais clara. E o contexto aqui dos juízes, como era? O povo não tinha essa comunhão com o Senhor, vivia em desobediência, tinha também a questão da idolatria, né? Que a idolatria sempre foi muito forte no povo de Israel. Né? Também tinha aquela frieza espiritual, claro, se está na idolatria, a frieza espiritual certamente será uma consequência, assim como uma confusão social e também um declínio moral. Então veja que o cenário aqui dos juízes, né? O contexto social dos juízes, não era nada bom. Então eles tinham muito trabalho para fazer. A falta de um líder. O problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social sem uma liderança está fadado ao desastre, assim como Israel nos tempos dos juízes. Nós precisamos sempre ter líderes. Por quê? Porque o líder faz muita falta. Mas, como diz aos Provérbios, capítulo 27, versículo 23, procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Qual é o ponto aqui? O líder precisa cuidar do rebanho, o líder precisa cuidar dos liderados. Isso aqui em todas as esferas, né? Criar um bem-estar social, tanto na igreja quanto fora da igreja. Ter cuidado, né? A liderança serve justamente para isso. Para quê? Porque se porventura o líder for somente um líder dentro da igreja, na sociedade será um desastre. Por quê? Porque aquela pessoa só tem entendimento dentro da igreja. Ela não é instruída fora da igreja. O que eu quero dizer não é que o líder vai ficar andando por todas as partes, onde a pessoa for, ele também vai, não é isso. Mas ele precisa ter um cuidado de mostrar para esse liderado que ele precisa ser de uma forma na igreja e da mesma forma fora da igreja. Ele precisa ter um ambiente ali completamente essencial, ele precisa ser igual, né? Tanto o que ele é dentro da igreja quanto também fora da igreja. As consequências gerais.
Segundo a experiência de Israel no período dos juízos, podemos apontar os seguintes efeitos. As pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. Então vejamos quais são as consequências gerais. Primeiro ponto aqui é a questão das pessoas ficam sem ter uma direção como um barco à deriva. Há uma questão muito interessante sobre a questão de direção, que o mais importante na vida não é ter velocidade, é ter direção. Imagina que uma pessoa está indo a toda velocidade para o abismo. Está correndo muito, mas está indo para a perdição. De nada vai adiantar. Então, o ideal é que ele sempre tenha uma direção, ainda que vá devagar, mas importante na vida mesmo é ter direção, né? Saber para onde vai, para onde está indo, para onde se quer ir. Como já dizia, né? Se você não sabe para onde você vai, então qualquer lugar serve. Então, para isso, não é para nós. Por quê? Porque nós sabemos para onde nós iremos, nós sabemos para onde nós queremos ir, que aqui no caso é o céu. Então nós não estamos como um barco à deriva, muito pelo contrário, nós temos Jesus como nosso farol, né? O Senhor é a nossa direção, Jesus é o nosso caminho. O povo passa a ter uma ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender. Isso aqui é um outro ponto também, da falta do líder. Por quê? Porque as pessoas começam a achar, faço o que eu bem entender. Eu quero fazer e faço e ponto. Então já é um outro problema. A outra questão é prejudicando o próximo, né? A si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos. O que é isso? Quando não há um líder, não há uma direção. Se não há uma direção, cada um vai para um lado. Uma vez que cada um vai para um lado, as pessoas tendem a ficar solitárias, porque eu vou para lá, outro vem para cá. E o que acontece? Eles ficam com qualquer problema no meio do caminho, vai atacá-los. Uma vez que eles estão sozinhos, serão muito mais vulneráveis. Se estivessem todos juntos, juntamente com o líder, aí sim, eles ficariam mais fortes, porque ele tem um líder, tem todos um ao outro, um está ajudando ao outro. E assim, a probabilidade de vencer as batalhas é muito maior, né? Muito maior. As principais consequências. As consequências da falta de uma liderança permanentes são inúmeras. Porém, as principais, de acordo com o livro dos Juízes, são a confusão social, tem também o caos moral e a apostasia. Então veja aqui a confusão social e o caos moral. Isso aqui já nos dá um norte sobre a questão de viver em sociedade, vivemos de qualquer maneira, ninguém respeita ninguém. E a questão também do caos moral, ou seja, cada um faz o que bem entender, independente se é pecado ou não, vamos fazer, porque aqui não tem regra, aqui não tem lei, aqui cada um por si, cada um faz o que quer. Veja, então certamente isso também virá a apostasia, porque eu não quero ir à igreja hoje, eu não sou obrigado a ir, se bem que na verdade nós não somos obrigados a ir, né? Salmos 122, onde diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Na verdade, nós devemos ir para a casa do Senhor com um fato de alegria, né? Pelos seus atos poderosos, por tudo que o Senhor que fez por nós, por uma gratidão. Mas de uma forma direta, já que nós não temos uma liderança, não temos nada, então nós não vamos mais à igreja, não vamos mais fazer culto nos lares, né? Não vamos mais fazer o culto doméstico, porque estou na apostasia. Ou seja, paramos na fé. A solução é a inevitável necessidade de transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Contudo, sabemos que todos os homens têm as suas limitações e que toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos, indistintamente. Sendo assim, a transição é inevitável e deve acontecer segundo a orientação do Senhor. Sim, todo líder será substituído um dia. E você, como líder, você também será substituído um dia. Você precisa ter consciência disso. E uma outra questão, você precisa também fazer um sucessor justamente para preparar a sua transição, para saber, para quando você deixar a obra, precisar deixar a obra, você saber com quem você está deixando e não deixar os jovens aqui sem uma liderança. Você precisa ter isso na sua mente e compreender que um dia você, ainda que você não faça um sucessor por alguma razão, você será substituído, alguém ficará no seu lugar, assim como você ficou no lugar de alguém, agora alguém ficará no seu lugar. O investimento nos mais jovens.
Deus nunca teve problemas em usar pessoas, independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante de uma incumbência de ser um profeta. E Timóteo enfrentou as dificuldades por ter exercido o ministério pastoral cedo, sendo ainda tão jovem. Sim, Deus não precisa. Deus não vai olhar para a sua idade. A sua idade para Deus não tem importância. Deus pode usar uma pessoa idosa, como foi o caso de Ageu, que quando Deus usou Ageu tinha pelo menos uns 80 anos, e também pode usar Davi, que tinha por volta de 17, falou com Samuel, que provavelmente tinha cerca de 12 anos. Então, o Senhor, ele não vê limites de idade. O que o Senhor vê é: eis-me aqui, envia-me a mim. O que o Senhor vê, aquela pessoa que está com disponibilidade de servir ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua sinceridade. O Senhor, ele tanto pode usar uma pessoa idônea, quanto uma pessoa jovem, até mesmo criança, para fazer a sua obra segundo a sua vontade. É notório que o Senhor sempre usa pessoas que estão disponíveis, né? Me lembro, fazendo obra de missão, me lembro que uma criança, nós estávamos com alguns pastores, pessoas, evangelistas, presbíteros, obreiros, irmãs de segunda geração, possivelmente alguma missionária, e de repente uma criança chegou para nós, estava junto conosco e apontou para nós um caminho: olha, nós temos que entrar nessa casa aqui, é aqui que nós temos que entrar, é essa casa aqui. E a pessoa foi muito, e aquela criança foi muito direta, foi muito firme, e nós entramos ali. E quando nós entramos ali, encontramos uma casa com pessoas desviadas da casa do Senhor, e naquele dia aquela pessoa disse: se o Senhor tem algo comigo para eu fazer algo na sua obra, que se o Senhor realmente tem se eu tenho alguma importância para Deus, o Senhor vai enviar alguém aqui para me visitar neste dia. E lá nós chegamos e aquela pessoa voltou para Jesus e toda a sua família. E através de quem? Através de uma criança. Então o Senhor usa de quem Ele quer para a obra que Ele bem entender. Claro que ali não foi uma questão necessariamente de liderança, né, mas foi ali uma obra do Senhor, que o Senhor usou uma criança. Ali, como também foi o caso ali também de Naamã, foi através de uma criança, possivelmente um adolescente por volta de 12 anos, que direcionou Naamã ao profeta para que assim ele fosse curado da sua lepra. Então Deus usa quem Ele quer, deixando um legado positivo. Partindo deste significado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que legado não tem relação só com bens materiais, mas com princípios, valores e exemplo de vida. É bem verdade que nós, de modo geral, cada um quer deixar o seu legado, deixar algo para as gerações futuras. Mas o que nós queremos deixar? Bens materiais? Sim, é bom deixar uma herança, não tem nenhum problema nisso. Mas o foco não é que o ideal que nós venhamos ter são questão de princípios. Quais são os nossos princípios? Passar princípios para os nossos filhos, nossos sobrinhos, sobrinhas, né? Para os nossos liderados, para os nossos alunos, né? Também passar valores e principalmente aqui no nosso ponto, exemplos de vida, porque não adianta eu ensinar ensinar valores e princípios e não ser um exemplo de vida. A minha vida precisa ser um testemunho, precisa ser um livro aberto. Eu preciso ser um exemplo de vida, eu preciso dar testemunho da minha vida para que assim as pessoas assim vejam que verdadeiramente eu tenho princípios e valores, não somente de boca, né? Não é uma pessoa somente que fala de princípios e valores, ele tem princípios, ele tem valores, né? Então esse é o nosso principal legado. Conclusão: aprendemos nesta lição a respeito da importância e o valor do líder, segundo o coração de Deus, e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Então que nós venhamos assim, você porventura que é líder, foi chamado para liderança, ou que almeja ser líder um dia, o que você faz? Você precisa ter esses valores, né? Ser um exemplo de vida, estar diante do Senhor com toda a sua sinceridade, para quando você assumir a liderança, você venha fazer um papel segundo a vontade do Senhor.
Hora da revisão. Número 1. A sua autoria é desconhecida. Número 2. Sofrimento, clamor e a resposta ao Todo-Poderoso. Número 3. O livro de Juízes se propõe a advertir a respeito do perigo e dos prejuízos de um povo desprovido de uma liderança. Número 4. Otiniel, Débora e Sansão. Número 5. O que é transmitido às gerações que se seguem. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula neste dia Escola Bíblica Dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!